Fala pessoal, estamos aqui com mais um De Olho no Green. Simbora, simbora, que é sabadão, muito jogo, muito campeonato começando, né? A gente tem bastante oportunidades, automaticamente, claro. Muitos campeonatos dos principais, né, da Europa ali, que a gente gosta muito, estão começando. Nós temos lá a Premier League, nós temos a Championship, Bundesliga, Série A ainda não começaram, mas nós temos jogos da Ligue 1. Aí tem outros campeonatos ali que eu gosto bastante, né? Que é da Escócia, a Premiership. Tem vários outros campeonatos que estão aí voltando com tudo. Liga Jupiler voltando com tudo. Então, bastante campeonatos aí já iniciando ou iniciados, né? Falta aí Bundesliga, Série A Team, né? Porque eles estão ali no período de Copa ainda, Copa da Alemanha, Copa da Itália, mas daqui a pouquinho a gente já volta tudo ao normal, beleza? Vamos lá então para a tela. Temos boas oportunidades nesse sabadão, separei 5 joguinhos aqui pra gente, tá? O primeiro aí do Rangers. Pô, Rangers a gente, né, não dá para dizer muito porque o Rangers e Celtic são os melhores times lá da Escócia. Então, quando o assunto é alguma dessas duas equipes jogando em casa, você já tem basicamente um mercado definido. Eu vi muito valor nesse back Rangers, já vou adiantar para vocês aqui, ó, por conta de uma odd aproximadamente de 1.3. Num back Rangers jogando em casa, pô, eu gostei muito, tá? O Rangers contra o Livingston, né? Dos últimos 10 jogos em casa do Rangers contra o Livingston, a gente pode ver 9 vitórias do Rangers. Apenas um empate aí em 1-1, beleza? Então nós podemos ver uma sequência muito boa do Rangers, não só contra o Livingston, mas eu tô vendo aqui os jogos em casa, absurdamente a sequência, né? Na temporada passada, as únicas duas derrotas que você vê aqui, um jogo de Copa e um jogo de... Acho que os dois eram jogos de Copa. Um era a Copa da Escócia e o outro era Copa da Liga. Os dois jogos foram contra o Celtic. Como eu falei, Celtic e Rangers, os melhores times lá da Escócia. E o resto você só vê vitórias e 2 empates lá perdidos, né? Tem um empate contra o Hearts também. Aqui foi amistoso, não vou considerar muito, né? Tem aqui contra o Servette um jogo da Champions, inclusive, preliminar. Mas a gente pode ver uma sequência absurda do Rangers. E o Livingston, né? A gente tem uma sequência não muito boa na temporada passada fora de casa, uma sequência muito ruim, né? Finalizou a temporada passada fora de casa com 8 derrotas seguidas. Esses dois jogos em que venceu aqui foi jogo de Copa, aqui foi um amistoso, então não dá para levar tanto em consideração. Não vejo outro mercado a não ser um back Rangers, né? Vi muito valor nesse 1.3 de odd, 1.29, 1.3. Talvez você vai pegar até um pouco mais ou um pouco menos, porque pode ser que a galera veja valor nisso também e queira pegar uma correção, porque, pô, a 1.3, um back Rangers jogando em casa contra um adversário que fora de casa na temporada passada foi amassado por vários times, eu acho que uma precificação aí bem incomum, né, de a gente encontrar. Eu via um Rangers, né, com uma odd de 1.2 pelo menos aqui, cara, super favorito na minha opinião, mas 1.29, 1.3 está muito legal, beleza? Próximo jogo nós temos aqui Sturm Graz contra o Klagenfurt. Sturm Graz que vem como favorito para essa partida, é um jogo difícil, tá? Não vou dizer que é tão fácil assim, até porque o Klagenfurt começou a temporada, né, tem ali 2 vitórias, um jogo era de Copa, vou dar um desconto, o outro jogo aqui teve um empate, né, que inclusive nós analisamos esse jogo, eu acho que eu passei aqui no De Olho no Green, que era um over 1,5, mas com possibilidade de um over 2,5, um jogo muito bom para gols, ficou 2-2, né, mas além do favoritismo pelas odds, nós temos uma sequência muito boa do Sturm Graz em casa, muito boa. Eu abri aqui, acho que foram 15 ou 20 jogos, né? Nós temos apenas duas derrotas, aliás, o restante todas vitórias, todas vitórias. Coincidentemente, né, a derrota que teve aqui foi contra o Klagenfurt, mas aqui acima nós já temos uma vitória, ou seja, a mais recente, 4-1, o Sturm Graz em cima do Klagenfurt. Depois teve uma derrota lá para o Red Bull Salzburg, né, justificável, mas uma sequência maravilhosa. E o Klagenfurt, cara, não é um time péssimo fora de casa, mas na temporada passada deixou a desejar em vários jogos, né, contra o Sturm Graz, inclusive,
A gente pode ver aqui o histórico entre eles na casa do Sturm Graz. Tem aí 6 confrontos, né, na casa do Sturm Graz. 5 deles foram vitória do Sturm Graz. Apenas uma vitória lá do Klagenfurt, que foi o que eu citei na temporada passada. Então, assim, eu vejo um potencial muito legal. Talvez o risco do dia, tá? Talvez o risco do dia. Eu vou deixar vocês definirem o risco do dia, porque tem um jogo do Universitário lá. Eu tive que selecionar um mercado por conta das odds. Não é um mercado que eu costumo colocar aqui para vocês, então pode ser que ele tenha um risco maior. Mas é um bom mercado também. Entre os dois, Universitário e Sturm Graz aqui, eu vou colocar o risco no jogo do. Vou colocar o risco no jogo do Universitário, tá? Mas esse do Sturm Graz também acho que bate ali no risco do dia, apesar de uma odd, de uma confirmação da sequência do Sturm Graz em casa, histórico entre eles, ser bem favorável ao Sturm Graz. Até o geral entre eles, se eu não me engano, é favorável ao Sturm Graz, ó. Temos aqui 10 jogos, deixa eu ver, 1, 3, 5, tem mais de 10 jogos, né? Tem 11 jogos aqui e nós temos de 11 jogos uma vitória apenas. Isso no geral, até mesmo na casa do Klagenfurt, tá? Nós temos 11 jogos e apenas uma vitória do Klagenfurt e um empate. Ou seja, 9 vitórias do Sturm Graz. Então é uma sequência muito boa do Sturm Graz contra o Klagenfurt e por isso eu vou colocar o risco do dia lá no Universitário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele e você vai entender por quê. Próximo jogo, PSG e Lorient. Tomem cuidado, né? Alguns jogos que eu tô falando aqui, que eu tô passando para vocês, é a primeira rodada do campeonato, então, né, entrem talvez com uma stake reduzida ou com um pé atrás, acompanhem o jogo, né, se puderem aí, se verem que o jogo não vai se encaminhar para o que deveria, você sai da posição, enfim. Mas, PSG e Lorient, cara, é um bom jogo, tá? Vejo um bom potencial para o PSG, PSG que tem uma sequência absurda contra o Lorient, né? Pelo menos nos jogos mais recentes. Desde 2013, vou colocar aí, com o PSG em casa, foram 7 confrontos e 6 vitórias do PSG. Todas essas 6 vitórias com pelo menos 2 gols de diferença, né? Então foram bons jogos. Eu acho que eu lembro dessa derrota aqui pro Lorient, na última partida do PSG em casa. Acho que foi o gol do Messi, deixa eu ver. Não, foi o gol do Mbappé, cara. Eu lembro que o PSG perdeu aqui pro Lorient de 3-1, mas não lembro se eu vi esse jogo, se eu acompanhei tão de perto. Mas, pô, PSG tem, né, teve as suas recaídas, né, mas é um início de temporada, a gente sabe que o PSG foi campeão da Ligue 1 na última temporada. A gente sabe que por mais que na Champions League é uma coisa, não sei o que, papá, o PSG não é tudo aquilo. Só que se a gente for pegar a sequência geral da Ligue 1, até se eu for pegar aqui, ó, a Ligue 1 do ano passado, ali da temporada passada, aliás, nós temos o PSG como primeiro colocado, né? Uma sequência muito boa em casa até, muito boa em casa, 13 vitórias em 19 jogos, teve ali 4 derrotas, 3 delas mais para o final, ou seja, já estava no final do campeonato, já tinha uma certa vantagem, né? Já estava mais tranquilo, entre aspas, apesar da diferença para o segundo colocado não ter sido tão grande. Deu uma relaxada no final, podemos dizer, né? Pô, das 4 derrotas em 19 jogos em casa, 4 delas foram nas últimas 5 rodadas no campeonato. Aliás, 3 delas, né? Então, de 5 últimos jogos ali, 3 foram derrotas e cabe ali nas 4 que tiveram em casa. E o visitante aqui, que nesse caso é o Lorient, foi um time mediano, né? Ficou ali no meio da tabela, mas fora de casa eu não vejo um Lorient perigoso, tá? Não vejo um Lorient perigoso para o PSG nesse início de campeonato, né? PSG mudou bastante o time, Messi saiu, Neymar tá naquela discussão se vai sair ou não, tá? Mas eu vi valor aqui nesse back PSG, tá? Para o primeiro jogo do campeonato, jogando em casa, né? Eu não acredito que o PSG vá vacilar nessa partida. Tome um pouco de cuidado, porque, né, a gente sabe como que foi o finalzinho da temporada passada ali. Mas eu acredito sim que o PSG em casa tem capacidade para vencer o Lorient, beleza? Poderia até, talvez, colocar o jogo do PSG como risco do dia, tá? Poderia. Mas, como tem todo um encontro de odd e tudo mais, eu vou deixar o do Universitário, vocês vão ver o porquê.
Sporting de Portugal, né? Contra o Vizela. Aqui, eu acho que tranquilo, tá? Tranquilo aqui o jogo. O mercado, vocês automaticamente já imaginam, né? Nós temos um Sporting que em casa não perde. Deixa eu ver desde quando? Não perde desde fevereiro desse ano. Que perdeu pro Porto, inclusive. 2 jogos aqui, as 2 derrotas pro Porto. O Porto foi campeão na última temporada? Foi, né? Pô, foi Benfica, cara. Eu lembro que eu acho que foi a temporada passada que o Porto começou muito bem. Pô, e deixou o Benfica passar por 2 pontinhos. O Porto não é campeão. Mas perdeu pro Porto aqui, beleza. Mas, pô, a sequência absurda, né? Absurda aí do Sporting. E o Vizela me confirma, né? Esse mercado que eu pretendo colocar aqui para vocês, que é o Back Sporting, né? Pô, Sporting jogando em casa contra um adversário que não traz muito perigo, na minha opinião, né? Pro Sporting. O histórico entre eles também é favorável, super favorável, né? Todos os jogos foram apenas 3 encontros na casa do Sporting, mas 3 vitórias tranquilas aí pro Sporting. E se pegar um geral aqui, nós também temos aí 6 jogos, né, entre eles. Todos os 6 jogos foram vitórias aí do Sporting. Então não acredito que vá ser diferente dessa vez. Primeira rodada do campeonato. Sporting superior, jogando em casa com o apoio da sua torcida, né, iniciando aí mais uma temporada, depois de vários amistosos. Então acredito que o Sporting deva levar com tranquilidade. E para finalizar, aí tá o Beck não, calma aí, está o Universitário. Já ia falar o mercado já. Esse jogo do Universitário, quando eu separei ele e eu vi, tinha odd para Beck Universitário no jogo todo. Mas a odd caiu muito, né? Talvez a movimentação no mercado ali mudou bastante e ficou muito abaixo do que eu imaginava. Pô, Universitário, absurda a sequência em casa, absurda, né? E o Binacional, cara, eu acho que é o pior time do Peru fora de casa. Deixa eu até confirmar isso. Acho que é o pior time do Peru fora de casa. Fora de casa, peraí, fora. O pior time fora de casa. Lembrando que eles estão na fase de encerramento. Fechei o jogo, peraí. Deixa eu pegar o jogo aqui na fase da abertura do campeonato, que eles têm um campeonato um pouco diferente, né? Aqui, ó. Voltou aqui. Deixa eu pegar um jogo deles mais antigo aqui. Sei lá, esse aqui eu acho que, ó, tá na fase de abertura. Só pra me ver o campeonato, como que ficou. Combinacional fora de casa. Penúltimo colocado, né? 9 jogos, 7 derrotas e 2 empates. Não venceu nenhum jogo. Segundo pior ataque, terceiro pior defesa. Continua na mesma pegada. Péssimo, cara, péssimo. Últimos 9 jogos fora de casa, últimos 10 jogos fora de casa, 9 derrotas e 1 empate. Então, o Universitário super favorito aqui, super favorito, não tem o que discutir, né? A gente pegar histórico entre eles, tudo é favorável ao Universitário, mas a odd não favoreceu. Poderia buscar um over 2,5, porque o over 1,5 também não tem odd. Cara, eu fiquei meio assim, apesar de o Nacional ter bastante jogos em que sofre bastante gols, 6-1, 5-0, mas ele tem uns joguinhos lá de 2-0. O Universitário também, ó, 2-0, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-0. Foram 4 placares dos últimos 10 em casa que foram 2-0 e 2 placares 1-0. Prefiro não arriscar. Apenas 3 jogos aí, ou melhor, apenas 4 jogos nós tivemos 3 gols, né? E os números não me agradaram tanto para um over 2,5. Então o que eu decidi buscar aqui? Um back Universitário no HT, no primeiro tempo. A 1,43, cara. Eu achei muito legal essa odd, tá? Muito legal. Dei uma olhada no HT deles. O Binacional costuma, né, na maioria dos seus jogos, sair perdendo no primeiro tempo, tá? Costuma realmente. Então, eu vi o valor nesse jogo e eu vou dizer que é o risco do dia, cara, porque back HT, ele depende muito do ao vivo, porque você tem um período de tempo menor e os times no mundo todo costumam jogar melhor no segundo tempo. Costumam abrir mais o jogo, marcar mais gols no segundo tempo, né? Definir o jogo no segundo tempo. Isso estou falando numa maioria, tá? Não é todos, mas é numa maioria. Acho que a probabilidade me confirma isso. Mas
O HT, o back HT, eu gosto muito de pegar no ao vivo. Então, como a gente está fazendo um pré-live aqui, eu vou colocar como risco do dia, tá? Vou elencar assim, ó. Primeiro risco do dia. Primeiro lugar, Universitário. Segundo lugar, PSG. Terceiro lugar, Sturm Graz, tá? Aí, botar quarto lugar, Rangers e quinto lugar, Sporting. Daí o do Rangers e do Sporting ali, tranquilos, na minha opinião, pra esse sabadão, beleza? É o do Sturm Graz ali tá no mediano, tá no moderado. Né? O PSG e o Universitário acho que estão ali no risco do dia. PSG, né, pela fase que viveu na temporada passada, no finalzinho ele foi bem complicado. E o Universitário por ser um back HT, tá? Por ser um back HT. Mas o valor, 1.43 no pré-live, eu gostei bastante. O que eu recomendo? Acompanhe o ao vivo. Se o Universitário começar na pressão, começar para cima, começar e mostrar volume de jogo, mostrar que tá buscando gol no primeiro tempo, aí você vai em busca, beleza? Recapitulando então, Rangers contra o Livingston, back Rangers, Sturm Graz contra o Klagenfurt, back Sturm Graz, vitória do time da casa, PSG contra o Lorient, back PSG, Sporting Vizela, back Sporting, e Universitário contra o Binacional, back Universitário no HT, no primeiro tempo, não confunda, tá? Então é isso, pessoal, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, beleza? Comentem aí o que vocês estão achando, se vocês estão lucrando, né? A gente está tendo um resultado sensacional, gabaritando dia após dia aqui o De Olho no Green. E, pô, é um produto, né? Querendo ou não, é uma análise gratuita para você. É só acompanhar o nosso canal. Então, de graça aí, análise todos os dias para você. A única coisa que a gente pede é que você se inscreva no nosso canal e deixe o like aí nos nossos vídeos, acompanhe nossas lives, beleza? E a gente vai estar continuando fazendo conteúdo aqui todos os dias, beleza? Amanhã tem mais De Olho no Green, então eu espero você. Tamo junto, bons greens aí pro final de semana e é nóis. Valeu!